primeira, segunda e terceira geração dos tape decks da Gradiente. Hoje eu reuni todos esses tape decks e mais os catálogos para a gente conversar o que eu considero como a primeira, a segunda e a terceira geração dos tape decks produzidos pela Gradiente no Brasil. Vamos conversar sobre isso? Assista o vídeo até o final. Bom, e quais são os tape decks que tem aqui? CD 2500, 3500, CD 2000, aqui na segunda geração CD 5500, 4000, S126, já vou explicar por que ele está aqui. Aqui a gente vai ter o C484, o C404 e o D2. Bom, antes de iniciar aqui a nossa conversa, vou dar alguns recados. Primeiro recado, foi complicado juntar tudo isso daqui. Então vou pedir para todo mundo que está assistindo o vídeo, assista ao final. Se você gostar, interessou, não esquece de dar o like. E também se você tem interesse nessa geração de equipamentos dos anos 70, 80, 90, nacional, importado, ali você tem um 3700 que poderia estar aqui, mas eu vou explicar o porquê que ele não está aqui e por que tem outros tapes que eu não coloquei aqui também. Tem interesse nessa geração, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo. Tudo sobre essa geração aqui, comparando, demonstrando, curiosidades, tudo sobre essa geração. Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Então é isso, vamos lá. Por que você está considerando primeira, segunda e terceira geração? Ah, César, não tem quarta, quinta? Sim, existem os equipamentos mais recentes que a Gradiente fabricou no Brasil, mas essa geração eu realmente não considero como equipamentos vintage. Muita gente considera, outras não consideram, mas para mim, eu fico só na primeira, na segunda e na terceira, tá? E por que eu dividi, né, esses equipamentos aqui nessa configuração, nas gerações aqui? Porque eles foram oferecidos em épocas diferentes, né? Então você tem uma época aqui e outra época aqui. E existem vários detalhes aqui com relação a essas épocas que diferencia uma da outra, que é isso que a gente vai conversar no vídeo. Então por que aqui a gente tem o 2500, o 3500 e o CD 2000? Por que eles são considerados como primeira geração? Que são os primeiros tape decks que a Gradiente introduziu, né, começou a fabricar após os tape decks de mesa. Então eu sim vou considerar os tape decks de mesa, né, também como de primeira geração, certo? Então os de mesa, mais o CD 2500, o 3500, o 2000, o 2300, né? Esses são equipamentos que foram oferecidos de primeira geração. Bom, aqui eu tenho o manual do 3500, tá? Manual, esse aqui é difícil de encontrar, esse colorido original, não é essas cópias que o pessoal faz aí com colorido artificialmente, com uma foto, não, né? Aqui a gente tem o catálogo, né? O folder de promoção do 2000 e aqui o catálogo dessa geração, né? Onde eram oferecidos esses equipamentos, tá? Então, por que eles são aqui? A gente tem, acho que é 79, 80, né? Acho que 81 também, né? Então aqui a gente tem todos os equipamentos que vinham nessa geração, tá? A gente já conhece mais ou menos, mas e os tape decks? Os tape decks estão aqui, ó, 2500, 2500, 3500 e a versão preta, né, para casar lá com os Pro 2300 e 2000. Então esses são os tape decks oferecidos junto aqui com a linha System1, né? Então se você olhar aqui, ó, né, linha System1. Ah, César, mas e o CD1, né? Ó, aqui é oferecido o 3500Z, para você ter uma ideia, né? Então esses podem ser considerados tapes de primeira geração da Gradiente. Então quando eu fizer vídeo agora, a partir de agora, e falar tape deck de primeira geração, você sabe quais são. São os de mesa e o 2500, 3500, o 2000 e o 2300, tá? Eles têm aqui essa diferença, por isso que eu peguei esse preto aqui. Eu poderia ter colocado o 2800 aqui? Poderia, mas eu queria mostrar que a Gradiente, além de produzir os prata, você acabou de ver esse mesmo equipamento na cor para o System1, quer dizer o que? Nessa cor aqui, e também essa versão escovada, né? Essa versão escovada bem legal. Eu gosto muito, eu acho muito bonito esses equipamentos aqui. Pena que eles são os mais simples, né? Mas é uma lâmina, né, de alumínio escovada, não é grossa igual aqui a gente tem no 2500 e no 3500, mas tem um acabamento bem legal, esse escovado preto com as letras, com a serigrafia, né, branca, bem interessante, né? Só lembrando, né, que
que aqui nessa geração a gente também tem esses mesmos equipamentos nessa cor, que era o da linha System. Então aqui a gente tem o S95, que é a mesma coisa desse equipamento, e a gente tem o S125, que é a mesma coisa do 2300. A única coisa que muda é que um tem Dolby, o outro não tem Dolby, né? Aqui a diferença, ainda vou fazer um vídeo com a diferença do 2.500 para o 3.500, tem mais diferenças do que só o Dolby aqui, tá? Então, primeira geração, você já sabe, quando eu falo a primeira geração, são os de mesa e esses equipamentos. Vamos para a segunda geração aqui agora. Bom, antes de falar sobre a segunda geração, a gente tem alguns equipamentos aqui que estão no meio, né? Esses equipamentos aqui são os últimos que foram fabricados, mas a gente sabe que a gente tem o 4000, que é a primeira versão, a versão JVC que o pessoal chama, o 5500 também, primeira versão, que é a versão JVC, que justamente quando saiu desse e veio para esse, ainda tem esses equipamentos no meio. Já fiz um vídeo mostrando, todos os vídeos que eu fiz mostrando os JVC mesmo, os equipamentos que a gente chamava de exportação, vou deixar aqui na descrição. Então tem sim equipamentos aqui no meio, tá? Poderia colocar mais uma fila aqui, mas vamos considerar aqui que esses equipamentos basicamente são os de segunda geração também. Então o 5500, o 4000 e aqui a gente tem o S126. Por que eu pus o S126 e não o 2800? Para mostrar, né, que o equipamento poderia vir nessa cor. Eles usavam o mesmo equipamento, só que com cor para System, que aqui também é um exemplo clássico disso. Aqui também, mesma coisa. Então eu pus aqui o S126 e não o 2800. Mas quais são os equipamentos de segunda geração? Bom, os de segunda geração a gente pode ver que existem dois catálogos dessa geração. Eu vou abrir aqui o azul, que pode ser que a gente já consiga ver todos, né? Aqui eu tenho o folder do 4000 e o manual do 4000 ali, mas vamos abrir aqui, ó. Então aqui a gente tem todos os tapes da segunda geração. Tem o 2100, tá? O 2600, o 2800, o CD 3700, o 4000 e o 5500. Então esses são considerados por mim aqui os de segunda geração. Claro que aqui a gente inclui, né, o S96, que é justamente esse equipamento, só que nessa cor, né? O 2600, que é o 106, e o 2800, que é o 126, que é o que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, tá? Aqui existem também equipamentos na cor escura, sim. A Gradiente produziu o 5500Z, né, que seria escuro, depois veio o CD2, temos também o 4000E, escuro também, mas todos esses para a linha System One, né? Esses mais básicos vieram para a linha System, e esses aqui para a linha System One. Deixa eu ver se tem, aqui ó, CD2, ó, engraçado, né? Deixa eu tirar da luz aqui, ó, CD2 e o CD 5500Z, tá? Então ela tinha duas opções, que é basicamente o mesmo equipamento, ó, o 4000E, quer dizer o que? Esse equipamento aqui, só pintado de escuro, justamente para combinar com a linha System One, porque aqui ele já não oferecia o 3500, porque justamente o 3500 ficou lá na primeira geração. E só como curiosidade, no catálogo cinza, nós temos também a mesma coisa, os mesmos equipamentos, só que aqui a Gradiente já tinha abandonado a linha System One, né? Então a linha System One já não era mais oferecida, ó, a linha System, né? Como eu falei, o 96, o 106 e o 126 ali, certo? Lembrando que esses aqui também ganharam, né? Como eu já falei, o 125 e o 95. Então aqui, ó, no canal cinza, a Gradiente já abandonou. Linha System One não tinha mais. Tinha a linha Compo aqui como top, né? Bom, e aí quando a gente passa para a terceira geração, aqui a gente tem um divisor de águas, né? Porque aqui a gente tem tape decks com base JVC, correto? 4000, 5500, todos com base JVC. E aqui a gente tem um divisor. E qual é o divisor? A aquisição da Polivox pela Gradiente. Aí o que aconteceu? A Gradiente teve lá os recursos que a Polivox tinha para criar os seus tape decks, e ela acabou largando os tapes aqui da JVC e produzindo tapes da Alpine Alpage. Vou deixar vídeo aqui na descrição sobre isso, tá? E aí ela lançou aqui a linha C, né? Então a linha C tem o C 404, 464, 484, e aí aqui entre esses aqui ainda tem o 444, tá? E depois ela ainda lançou alguns equipamentos que daí sim eu considero como o fim, né, o fim do início
da Gradiente. Estou abrindo aqui o catálogo para vocês darem uma olhada, que é considerado por mim o fim do início, quando ela lançou, deixa eu ver aqui, que a gente tem a linha Exotec, mas ela lançou aqui alguns equipamentos que eu vou marcar para vocês aqui, ó, né? O 424, ó, C424. Por que, César, que você está falando que isso aqui é o fim do início? Porque aqui a gente tem equipamentos, cara, com alumínio escovado, tudo cromado, anodizado. Aqui também a gente ainda tem tudo esse acabamento premium, que a gente chama. Aqui também ainda, apesar do painel ser mais fino, termos alguns detalhes aqui de acabamento, é plástico, já utilizando muito plástico, mas quando a gente vem para isso aqui, isso aqui, né? Isso aqui é totalmente os tals o pessoal chama, é o início dos Plastzilla, né? O pessoal chama aí, tá? Então, esse aqui também faz parte da linha C. E aí, aqui a Gradiente teve que fazer uma adaptação, que a gente tem a linha Energy também, né? Que é um outro assunto para um outro vídeo. E aí, aqui você percebeu que ela deu um pulo aqui, né? Você tinha System One sendo oferecido aqui como top. Aqui a gente já não tem o System One, a linha Compo. Depois a gente retornou, depois da compra da Polivox, retornou com uma linha Exotec, para considerar como sua linha principal top. E ela utilizava um tape deck que está aqui, né? O D2, que é basicamente um C484, que nós temos aqui, ó, 484. E o D2, tá? É a mesma coisa, mas tem uma diferença lá que eu vou mostrar para vocês. Então essa, na minha opinião, é considerada a terceira geração de tape decks, né? Já na terceira geração a gente tem aqui equipamentos legais, né? Que seria o início, o meio do começo, né? E aqui a gente tem o início do fim com o 424, como eu mostrei lá, tá? Então aqui, ó, a linha Exotec. Tá? Então aqui já era oferecido a linha Exotec. E aí, como eu falei, deixa eu colocar aqui. E aí, como eu falei, aqui a gente tem uma boa curiosidade, né? Lembrando, esse equipamento, o 484, é a mesma coisa que o D2. Só que aqui, ó, você perceba, todos os equipamentos da primeira geração têm o painel praticamente do mesmo tamanho, para combinar com tudo. Os de segunda geração também tem os painéis, ó, totalmente combinados, né? O mesmo tamanho padrão. Aqui também, para a linha Compo, a gente também tem os equipamentos todos padrão, menos a linha Exotec, tá? A linha Exotec, perceba, ela aqui, ó, né? Ela ganhou uma aba aqui lateral, e aqui é uma das curiosidades. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas por que, né, César? Por que eles tiraram a linha Exotec, no caso aqui do tape deck, né? Tiveram que fazer um tape deck com um painel maior para poder instalar lá na linha Exotec, porque tem um problema, né? A base da linha Exotec, o amplificador top da linha Exotec, isso eu vou fazer um vídeo específico como curiosidade, é o H2, certo? Aqui, ó, é o H2, certo? E o H2, ele tem como base o PM5000 da Polivox. Já fiz vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição. E o PM5000, todo mundo sabe, tenta enfiar um PM5000 num rack Cygnus, você não consegue, ele é mais largo do que A1, do que PA1800, ele é mais largo. Então se veja, o H2 teve que ser o painel justinho com o dissipador aqui. Só que mesmo sendo justinho, ele ainda é maior que o padrão 17. E aí aconteceu, um tape deck assim não iria dar, ia ficar fora. Eles tiveram que fazer as abinhas aqui. Essa é uma curiosidade aí que eu ainda vou falar sobre isso. Bom, e César, por que você não considera então os equipamentos de quarta geração, tá? Outra curiosidade, se perceba, agora a gente tinha JVC, a partir do momento que comprou a Polivox começou a usar o painel Page e depois voltou a utilizar os JVC. Eu não tenho nenhum de quarta geração, ADD 3.0, 5.0, eu não tenho nenhum, certo? Então eu não tenho como considerar isso como equipamentos de boa qualidade vintage. São equipamentos bons, são tudo mais, mas para mim, né, eu não teria esses equipamentos, eu passaria com eles direto, não considero, tá? Então é isso. Hoje você viu aqui o que eu considero primeira, segunda e terceira geração de tape decks. Toda vez que eu falar primeira, segunda, terceira em algum vídeo aí, você vai saber de qual época, né, e de qual tipo de equipamento eu estou falando, beleza? Então
Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like para ajudar. Foi difícil juntar todos eles aqui, tirar um pouco de pó. Se você está assistindo uma televisão grande, você está vendo que eles estão meio sujos aí, porque são meus de particular de utilização aqui, minha mesmo. E juntar todos os catálogos. E tem muito mais. Nossa, se for pegar todos os catálogos que eu tenho aqui, poderia juntar mais coisa. Mas para quem acompanha meu canal sabe, os catálogos, já viu live com catálogo e tudo mais. Mas é isso aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo. E lembrando, vou pedir novamente, se você gostou do vídeo aí, ou tem alguma curiosidade que você queira saber, ou discorda de alguma coisa que eu falei, ou quer acrescentar qualquer tipo de informação com relação a tudo que eu falei, deixa aí no comentário que a gente continua conversando, certo? É isso aí, valeu. Primeira, segunda, terceira. Vamos lá, vou repetir. 2.500, 3.500, 2.000, teria o 2.300 também. Aqui a gente teria ordem, né? Por ordem, 2.100, 2.600, 2.800, que é a mesma coisa que o 126, o 3.700, o 4.000 e o 5.500. E aqui a gente tem o C404, depois inventaram o 424, mas 444, 464, 484 e o 484 virou D2 para entrar na linha Exotec top de linha. É isso aí. Valeu. Estava recolhendo aqui os folders, né? E pensei, um dia, talvez ainda um dia, eu faça vídeo com todos os equipamentos de primeira geração. Quer dizer o que? Teria que ter os tape deck de mesa, os de segunda e os de terceira. Quem sabe um dia, né?